Olá, bem-vindos a mais um vídeo de Yogi Curioso. Hoje vou-vos mostrar como vocês podem importar dados CSV para o RStudio. Ora então, antes de começar a importação de ficheiros CSV, vou explicar o que é um ficheiro CSV. Um ficheiro CSV é um ficheiro onde nós guardamos tabelas, mas num formato ligeiramente diferente. Aliás, não é num formato ligeiramente diferente, é num ficheiro de texto, só que é formatado para receber valores em tabelas. No exemplo anterior que eu dei, no vídeo da importação para Excel, eu tinha um ficheiro Excel em que tinha 4 colunas e temos aqui essas colunas dos nossos dados. Imaginem que eu tenho um software que não me faz a exportação de dados para Excel. Como é que eu faço? Muitas vezes esses softwares exportam dados para um tipo de ficheiro intermediário. E muitas vezes esse tipo de ficheiro é o CSV. O CSV significa CSV, Separated Value. Ou seja, a tradução à letra será valores separados por vírgula. Mas existem outras opções, que é valores separados por espaço, valores separados por ponto e vírgula. Todos se englobam nesta categoria do CSV. E vocês podem ver aqui que eu abri o meu editor de texto e consigo abrir este ficheiro CSV e, como podem ver, ele é muito rudimentar, é muito básico. Os valores, as colunas não estão alinhadas, mas quando eu corro um software que sabe ler este tipo de ficheiros, ele sabe perfeitamente ver que as colunas estão separadas por espaço. Então, como é que eu vou importar os meus ficheiros CSV? File, Import Dataset e depois tenho aqui estas duas... Então, como é que eu vou importar o meu ficheiro CSV? Tenho aqui a File, Import Dataset e tenho duas opções para importar dados de texto, que são os ficheiros CSV. Posso escolher esta ou esta. Existem vantagens e desvantagens em relação às duas. Vamos experimentar esta. Aqui eu venho aos meus documentos, aulas YouTube, exemplo CSV, e tenho aqui o output, uma preview do que esta função faz. Ele vem dar-me o nome do exemplo à minha tabela. Tenho aqui o ficheiro que ele abre, está separado por ponto e vírgula, semicolon, e depois em baixo ele dá-me o output como vai ficar o ficheiro. Está tudo ok, import, e temos aqui o output, a minha tabela, peso, tempo. Eu alterei os valores, aqui alguns valores, pus umas vírgulas de propósito para vos mostrar aqui um pormenor que é quando utilizamos vírgulas ou pontos nos nossos dados. Se eu agora tentar selecionar o peso, ele dá-me vírgulas, mas vocês estão a ver aqui os levels, ele não assumiu isto como um valor decimal. Ele assumiu isto como um outro tipo de dados. Ou seja, ele assumiu isto como um integer. E não é. Porquê? Porque eu, quando importei os dados, eu utilizei esta função readCSV. E esta função não me faz a transformação de dados com vírgula para ponto. Porquê? Porque o RStudio assume que o ponto decimal é um ponto e não uma vírgula. Uma vírgula não existe na numeração, ou seja, não existe para definir pontos decimais no RStudio. Só existe em Portugal, nós utilizamos o ponto, aliás, a vírgula para definir um número decimal, mas para o RStudio isso não existe. O que existe é o ponto para o ponto decimal. Então eu vou ter que usar outra função. E essa função vai ser readCSV2. E vejam que ele fez a transformação dos dados para ponto. E agora eu já tenho o tipo de dados certo, double. Isto é um exemplo para vos mostrar que, às vezes, o tipo de funções que nós utilizamos para importar os dados pode dar barraca ou não. Neste caso, o readCSV2 é a melhor função que vocês podem utilizar para importar dados CSV, porque ela faz esta ponte
entre diferentes tipos de pontuação, ou seja, ponto decimal ou vírgula decimal, do americano para o europeu. Penso eu que é assim essa designação. Então, a melhor maneira que vocês têm que fazer, neste caso, é escrever o código. Ou seja, se eu vou voltar a repetir, eu vou vir aqui, import dataset, texto, documentos, aulas, CSV, e ele automaticamente percebe qual é o separador das colunas, que é o ponto e vírgula, e faz importação. Só que ele utiliza por defeito a função read CSV, sem ser a 2. O que eu posso fazer é copio este código, coloco aqui no meu exemplo e depois meto o 2 aqui. Se vocês não quiserem vir por aqui, podem logo escrever exemplo igual read CSV2, escrevem o nome do caminho, separação, sabem qual é abrir o fecheiro e veem qual é que é, e abrem o vosso fecheiro CSV. Se eu vier a esta opção, eu tenho um esquema parecido com o da importação de um fecheiro Excel, Open CSV, e aqui ele, como eu tenho os fecheiros separados por ponto e vírgula, ele pode, por defeito, estar para vírgula, eu tenho que escolher semicolon, ele automaticamente verifica-me isso, mas reparem que as vírgulas desapareceram. No meu fecheiro original, vocês podem ver, eu tenho vírgula, e ele pura e simplesmente eliminou-as. Por isso é que é preciso ter cuidado ao importar os dados em CSV e ter cuidado com a maneira como a gente importa. Porquê? Porque sempre que eu escolho aqui uma maneira diferente, ele muda-me o nome da função. Reparem, tenho aqui esta e agora vou escolher a coma. E ele muda-me para read CSV. Se eu escolher tabulação, ele vai-me escolher a mesma. Se eu escolher um espaço, ele vai-me escolher outra função. Daí eu não posso alterar estas funções. Ou seja, a melhor maneira, para mim, na minha opinião, para abrir fecheiros CSV é utilizar esta função read CSV2, que vos ultrapassa todos aqueles obstáculos das vírgulas e dos pontos e do tipo de fecheiros, aliás, do tipo de dados que vocês podem ter guardados na vossa tabela. Esta função, automaticamente consegue perceber isso tudo e transforma-nos a tabela de vírgulas para, aliás, eu não corri este exemplo, vou correr agora, passa-vos a tabela, neste caso as vírgulas para pontos. Reparem que o 42 já lá estava, ele só adicionou ponto 00 a todos, ponto 3, 4, que é o que está aqui, e por aí afora. Existem mais coisas para falar sobre funções CSV, ou de leitura de fecheiros CSV, mas vamos deixar isso para depois outros exemplos práticos que vamos ter nos próximos vídeos, senão este vídeo ficava muito comprido. E pronto, chegamos ao fim de mais um vídeo de Yogi Curioso. Espero que tenhas gostado. Se tiveres dúvidas ou se tens alguma sugestão, deixa nos comentários e não te esqueças de subscrever este canal. Obrigado!